Olá, então voltando à nossa análise facial, agora nós vamos falar para vocês sobre a análise do sorriso. O que é que a gente avalia dentro do sorriso dos nossos pacientes. Então, olhando, a gente usa essa fotografia frontal e essa fotografia lateral para que a gente faça uma análise do sorriso e vou mostrar para vocês agora o quanto é importante para nós essa análise dessa fotografia lateral sorrindo. Que em cima dessa fotografia a gente vai analisar o posicionamento do incisivo central superior. Pouco para mim me importa se esse incisivo central superior ele está dentro da norma clínica, vamos dizer, pelo padrão USP 1.NA de 22. Porque às vezes esse 1.NA de 22 para alguns pacientes pode ser positivo, para outros pode até estar vestibularizado e para outros pode até estar lingualizado. Então vai depender da relação da inclinação desse dente na face dessa paciente. Então eu prefiro avaliar se eu posso vestibularizar, se eu não posso vestibularizar, se eu vou ter que lingualizar, de acordo com o que eu estou vendo na face da paciente. Então essa foto ela é fundamental para a gente definir se esse incisivo superior eu posso ou não posso vestibularizar. Então aqui nesse caso, avaliando esse incisivo, a gente vê que o incisivo está um pouco verticalizado e que se eu vestibularizar ele um pouquinho, até fica legal, vai ficar esteticamente mais favorável para essa paciente. Tá? Então, incorporem essa fotografia que vocês vão ver o quanto vai ajudar vocês no diagnóstico em relacionamento ao posicionamento do incisivo central superior. E aí uma outra dica que eu dou para a parte cefalométrica, que o longo eixo do incisivo central superior, eles devem estar paralelo ao eixo Y de crescimento. Então, quem lembra qual é o eixo Y de crescimento? Vai dali do ponto sella ao ponto gnátio. Esse é o eixo Y de crescimento. E o longo eixo do incisivo deve estar paralelo. E como você pode ver por essa linha vermelha, você percebe que elas não estão paralelas, elas estão coincidentes, vamos dizer assim. Então é mais um fato agora cefalométrico que vem dizer para mim que eu também posso vestibularizar esse incisivo superior. Então veja que eu não preciso de norma clínica, eu preciso de avaliação clínica e usando até uma teleradiografia lateral da cabeça para ver o posicionamento desse incisivo na face da minha paciente, se eu posso ou não posso vestibularizar. E aqui você viu um caso mostrando na face que eu deveria vestibularizar, sendo confirmado pelo paralelismo do longo eixo do incisivo central superior com o eixo Y de crescimento, ok? Um outro ponto que a gente estuda da análise do sorriso é desde a parte muscular até a parte de dente. Então, por que a parte muscular? Porque o paciente, às vezes, quando sorri, chega no seu consultório e fala assim para você, quando eu dou uma risada, quando eu sorrio, eu mostro mais gengiva de um lado do que do outro. Ora, isso pode ser um crescimento vertical assimétrico de maxila, onde gera um plano oclusal inclinado, ou pode ser a parte muscular, como você vê nesse paciente, que ele acaba puxando mais o lábio do lado direito, mostrando mais gengiva do lado direito do que do lado esquerdo. E quem é que vai arrumar isso? A parte muscular, aí entra a fonoaudióloga, que eu digo que a fonoaudiologia ela é parte fundamental da ortodontia e ainda mais de uma ortodontia com o sistema autoligável, porque tem a bioadaptação transversal, então um ganho tridimensional em altura, largura e profundidade dessa face, dessa boca, e a língua tem que se adaptar a essa nova realidade. Tá? Então, nessa parte muscular do sorriso, quem vai trabalhar é a fono. Não adianta eu querer intruir um segmento de um lado, porque o plano oclusal está plano, ele não está inclinado. Então, o problema aí é, na realidade, muscular. Um outro ponto que a gente acaba vendo mais ou menos junto é a exposição do incisivo central superior, o quanto o paciente expõe da coroa do incisivo, juntamente com o quanto ele expõe de tecido gengival, de exposição gengival. Então a gente sabe que a norma clínica é o paciente mostrar o dente inteiro, ou no mínimo 3/4 dessa coroa, a até 2 milímetros de gengiva. Isso seria uma norma clínica para sorriso de pacientes jovens.
tá? Então, a gente sabe que com o passar da idade, o lábio ele desce um pouco, ele cai, então, consequentemente, ele vai deixar de mostrar a gengiva quando ele for mais velho e também podendo deixar de mostrar a coroa do incisivo todinha. Então, se num paciente jovem ele já não mostra a coroa toda, por exemplo, 3/4 dessa coroa, como é que vai ser ele no envelhecimento? Ele vai parecer ser mais velho do que na realidade ele é. E isso é um ponto que a gente deve observar com bastante critério, como a gente vê nessa paciente. Veja o sorriso dela, um sorriso muito bonito, onde ela mostra todo o incisivo e 2 milímetros de gengiva. Então, isso seria uma norma clínica para essa paciente nessa idade. E o que vai influenciar nisso são os tamanhos dos dentes e o comprimento do lábio superior. Lembra que a gente já viu lá na primeira parte da aula de análise facial que o comprimento do lábio superior ele deve ter de 19 a 22 milímetros. Então, o paciente ele tem um sorriso gengival. A primeira coisa que eu vou ver é se ela é crescimento vertical de maxila e se ela tem o lábio superior curto. Porque aí passa a ser problemas extra-dente. Então, um é esquelético, porque eu tenho um crescimento vertical de maxila, e um outro é muscular, porque eu tenho o lábio superior curto. Então, eu tenho que falar para o meu paciente na minha primeira consulta qual vai ser o prognóstico mais favorável ou desfavorável para aquele sorriso gengival dela. Tá? Ou então, a gente sabe que o comprimento do lábio é 19 a 22 milímetros. Então, veja, essa paciente que é a nossa modelo aí, que a gente está usando, que particularmente é minha recepcionista aqui da clínica, você vê que ao sorrir ela não mostra a gengiva, ela mostra a coroa todinha do incisivo central superior. Ainda é um sorriso favorável, ainda é um sorriso bom para uma jovem. Essa outra paciente nos procurou, cuja queixa principal dela era o sorriso gengival. Então fui medir o lábio superior dela, vi que o lábio superior dela tinha um tamanho normal e que o problema era um crescimento vertical de maxila. A indicação foi de se fazer uma cirurgia ortognática para impacção de maxila. Então veja que o diagnóstico em cima da queixa principal do paciente ele é fundamental. E aí essa paciente que já não mostra nada, né? Metade da coroa dessa incisivo, e cada caso aqui mostrando menos ainda. Então você vê uma mordida aberta, isso é fundamental no tratamento, na definição do tratamento para intruir ou instruir dente. Então veja, essa menina é uma mordida aberta anterior. Será que eu posso instruir incisivos centrais superiores? Na análise do sorriso, vai definir se eu posso ou não. Se a hora que ela estiver sorrindo, como ela está sorrindo agora, não mostra a coroa inteira desse incisivo, a extrusão desses incisivos superiores vai resolver dois problemas: a mordida aberta anterior, e vai melhorar ainda mais a estética do sorriso dessa paciente. Ok? E aí pode ter até como esse nosso paciente que sorri, a gente não vê os incisivos superiores, a gente acaba vendo só os incisivos inferiores. E é um paciente extremamente jovem. Você imagina se a gente não fizer nada para melhorar essa estética da face, como é que vai ser esse paciente com 30, 40, 50 anos? Vai aparentar ser muito mais velho do que na realidade ele é. Outro ponto, né, aí é o gap. Olha lá, o gap. Esse ponto aqui é legal, para você chegar para falar assim, poxa, esse gap dessa paciente, ele é favorável ou desfavorável? Vou medir o comprimento do meu lábio superior. Eu posso medir aonde? Diretamente do meu paciente, ou eu posso também medir usando a teleradiografia lateral do paciente, onde eu peço a medida do estômago, do lábio superior ao subnasal. Então eu posso medir tanto na face do meu paciente, quanto na teleradiografia do meu paciente. Outro ponto que a gente observa e que os pacientes reclamam muito são em relação aos corredores bucais. Você vê que na foto superior os corredores bucais estão favoráveis. Então essa é uma paciente que foi submetida ao tratamento ortodôntico com o sistema autoligável, e como a gente consegue bioadaptação, veja como a gente consegue preencher os corredores bucais da paciente, fazendo com que o sorriso fique mais amplo, mais bonito. Na parte de baixo, na foto inferior, eu já tenho dois corredores bucais negros, que também foi uma queixa da paciente. Ela falou, eu acho que quando sorriu, esses dois buracos negros muito feios, eu queria saber se tinha condições de expandir. Então, a gente também avalia a possibilidade de expandir e eliminar os corredores bucais. Outro ponto que a gente observa na análise do sorriso são as linhas medianas, tanto superior quanto inferior.
Hoje a gente não usa, eu não uso, o Casa não usa, o Cláudio, eu não usamos mais usar o plano sagital mediano, porque como nesse caso onde eu tenho assimetrias da face, eu posso ter dúvida de onde colocar esse plano sagital mediano e consequentemente eu vou ter dúvidas e definir se a minha linha mediana superior ou inferior ela está desviada. Então eu posso ter dúvida, né? Como você vê entre a linha azul e a linha amarela, eu vou ter diferentes posicionamentos em relação à minha linha mediana, tanto superior quanto inferior. Então uma dica que eu dou é usar o que é estético, o que fica mais bonito. O que é isso? O V do lábio superior, isso é, o V do sulco do lábio superior. Então o vértice desse V deve estar coincidente com a linha mediana superior do meu paciente. E aí eu defino se essa minha linha mediana está desviada ou não. Às vezes eu posso ter, como a gente falou lá no primeiro item, uma alteração muscular. Isso é, quando o paciente sorri, ele pode deslocar o lábio, puxar mais um lado do que do outro e pode me dar dúvida também na determinação da linha média nesses casos. Então a dica que eu dou é, use a foto oclusal superior e inferior do paciente. E aí pela superior a referência fica sendo a sutura palatina mediana e aí você não tem como errar. Ela está lá um ponto esquelético, uma referência esquelética e que você consegue definir muito bem, como nessa foto, a linha mediana centralizada e nessa outra a linha mediana desviada. Então fica fácil de visualizar usando a oclusal superior. E para definir a inferior, use a oclusal inferior e vou avaliar pelo freio lingual. Veja, o freio lingual determina o centro da linha mediana inferior. Nessa foto está coincidente e na próxima foto você vê que ela está desviada. Então, para que você fique com a certeza melhor de definição da linha mediana, tanto superior como inferior, hoje, mais do que nunca, nós estamos usando as referências das fotos oclusais superior, sutura palatina mediana superior e a oclusal inferior, freio lingual. Ok? Fica mais fácil, você vai ver, começa a fazer isso que você vai ver que fica mais fácil para você definir a linha sagital mediana, a linha mediana. Outro ponto que a gente avalia é o zênite gengival. Então o sorriso tem que ter aquela referência de caninos com central, com lateral, que é o que é chamado de zênite gengival. Essa foto foi retirada de um artigo da Dental Press e que mostra um perfeito zênite gengival. E já de uma outra paciente, onde a gente tem do lado direito um zênite gengival mais favorável e do lado esquerdo um zênite gengival completamente errado. E isso nós vamos ter que corrigir durante o tratamento ortodôntico, porque isso está diretamente relacionado à estética final do sorriso da minha paciente. Isso também pode me ajudar a definição de colagem de acessório. Tá? Outro ponto que a gente observa são as bordas incisais. Eu, particularmente, para mulheres e jovens, eu gosto desse formato prato fundo. Para pacientes adultos, homens, eu já gosto dos 4 incisivos mais quase na mesma linha e canino um pouco mais pronunciado. E pacientes mais idosos, a gente acaba deixando esses 4 no mesmo nível. Então a gente tem que estar sabendo que essas bordas incisais também variam de acordo com a idade do paciente. Tá? Então é um ponto que a gente também avalia nos nossos pacientes. E o plano da comissura labial, que é o que vai definir para nós se o plano oclusal está inclinado ou não. Ajuda nessa definição. Tá? Ele deve ser paralelo ao plano bipupilar e ajuda a gente a enxergar ou definir se há ou não há inclinação no meu plano oclusal. Tá? Esses seriam os itens que a gente observa na análise do sorriso e depois nos casos clínicos a gente vai estar esmiuçando isso para vocês mais devagar, com mais detalhes, para que vocês enxerguem, né, nos casos clínicos com maior propriedade. Então a análise facial, esse nosso primeiro ponto, o nosso primeiro passo, ela serve para a gente determinar o nosso diagnóstico e também a avaliação durante o tratamento, como você pode ver com essa paciente. A análise facial também serve para determinar as alterações que o tratamento ortodôntico está proporcionando nessa face
se essas alterações são positivas ou se essas alterações são negativas, aonde eu posso melhorar, aonde eu tenho que tomar cuidado. Então, não serve apenas como um diagnóstico, mas serve também para definir, avaliar durante o tratamento do paciente. Veja esse paciente que tinha um ângulo nasolabial mais aberto e conforme foi alinhando e nivelando os dentes, a gente conseguiu uma projeção dos incisivos superiores, melhorando o posicionamento do lábio e, consequentemente, melhorando a relação do lábio Poxa vida, o ângulo nasolabial. Desculpa, deu branco aqui agora, deu branco. Tá? Outra função da análise facial é analisar essa face ao final, comparar a face no início e no fim do tratamento, ver o que esse tratamento ortodôntico proporcionou de melhorias, não só na oclusão, não só na estética do sorriso, como num todo na face da paciente, que vocês podem observar nessas imagens. Então a gente usa análise facial para diagnóstico, tratamento e finalização, avaliação da finalização. E aí, por último, vem os exames, a análise dos exames complementares, que seriam as radiografias, os modelos, as tomografias, coisa que a gente já fazia isso, já faz corriqueiramente no consultório. Aqui eu vou deixar uma pequena dica para você do que eu faço, qual é o meu procedimento clínico. Eu não atendo nenhum paciente que seja retratamento de outros profissionais e que venham de outros profissionais com aparelho na boca sem tomografia. Isso é uma norma da consultório. A Jéssica, que é essa menina que você viu aqui, que é minha recepcionista, ela já sabendo disso, quando ela sabe, né, na triagem que ela faz durante o primeiro contato com o paciente, que já é um retratamento ou que é um paciente que está de aparelho e está querendo uma mudança, enfim, mudar de tratamento com outro profissional ou mudar de sistema, que está com o convencional e quer colocar o autoligável, ela já pede a tomografia, conibim de maxila e mandíbula total, e o paciente já vem para avaliação com essa tomografia. Eu já tive gratas e infelizes surpresas com a tomografia. Então, um conselho que eu dou para vocês: não ignorem tomografia, usem cada vez mais tomografia, e é o que a gente consegue realmente um diagnóstico tridimensional do problema do nosso paciente. Ok? Então, hoje a gente fica por aqui e vendo o próximo passo que a gente vai falar para vocês, que é a análise clínica da oclusão, em especial os segundos molares e caninos. Então, deixe aqui novamente as suas perguntas, as suas dúvidas, se inscreva lá no nosso canal e a gente está aqui para estar junto com vocês e fazendo com que esse nosso bate-papo fique cada vez mais comum, mais corriqueiro e mais íntimo, ok? A gente se vê daqui a pouco com o nosso segundo passo do PEX.